No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Central Cultural do Ministério da Saúde. Contexto da revolta da vacina. No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, além de capital, era a maior cidade do Brasil, com população em torno de 80 mil habitantes. O crescimento urbano carioca aconteceu de maneira descontrolada no final do século XIX. Sobretudo depois que a escravidão foi abolida, a economia cafeeira entrou em decadência naquele estado. A grande quantidade de pessoas na cidade reforçou a habitação em suas regiões centrais. Mas, além disso, a cidade era entrada para milhares de imigrantes. A concentração de pessoas em pequenos bairros e o fluxo de viajantes que passavam pelas cidades permitiam que a série de doenças ganhasse espaço nela. A partir da segunda metade do século XIX, doenças como tuberculose, peste bubônica, febre amarela, cólera, varíola, entre outras, espalhavam-se frequentemente pela cidade, causando a morte de milhares de pessoas. Esses números repetiam-se ao longo dos anos e deixaram Rio de Janeiro com a fama de ser uma cidade pestilenta, o que afastava estrangeiros e produzia má impressão em relação ao Brasil internacionalmente. Ao longo do século XIX, médicos e especialistas debateram medidas sobre o assunto como resolver os problemas sanitários do Rio de Janeiro. Muitos médicos acreditavam que os males da cidade eram causados pelo miasma, emitidos pelos pântanos nos arredores de Rio de Janeiro. Os miasma era basicamente, na visão da medicina da época, odores pútridos que rondavam os ares do Rio de Janeiro e contaminavam a população. A quantidade de residências coletivas e as ruas estreitas, além da geografia da cidade, impediam a circulação de ventos que reduziam os efeitos desses odores. Essa teoria, como sabemos, comprovou-se falsa. No entanto, as propostas de solução dadas pelos que acreditavam nas teorias miasmáticas permaneceram na mentalidade das elites brasileiras, e ideias de reforma do Rio de Janeiro ganharam força. Reformas que aconteceram em cidades como Paris e Buenos Aires serviram de inspiração para o caso carioca. Essas reformas visavam a um embelezamento e modernização da cidade, além de promoverem sua gentrificação, expulsando os pobres das regiões centrais e forçando-os a morar em locais mais afastados do centro. Nesse contexto da reforma, Rodrigues Alves e Pereira Passos foram duas figuras essenciais. As principais causas da revolta da vacina foram a campanha de vacinação obrigatória. Os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando revolta nas pessoas. Essa recusa em ser vacinada acontecia pois grande parte das pessoas não conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus efeitos. A população também encarava a medida como algo autoritário, de invasão governamental de um espaço privado. E a segunda causa foi a insatisfação popular com os serviços públicos. O Rio de Janeiro apresentava muitos problemas urbanos. Podemos citar entre eles a ineficácia dos meios de transportes coletivos, sistema de bondes, rede de águas e esgotos com problemas. Só chegavam em áreas mais ricas. E serviços de saúde precário. Quem foi Oswaldo Cruz e qual a sua participação na revolta da vacina? Oswaldo Gonçalves Cruz foi um médico bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Sugerida por Oswaldo Cruz, tornava obrigatória a exigência de comprovantes de vacinação contra a varíola para a realização de matrículas nas escolas, obtenção de empregos, autorização para viagens e certidões de casamento. A medida prévia também o pagamento de multa para quem resistisse à vacinação. Fim da revolta da vacina. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado do sítio e polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. A última grande ação policial deu-se no dia 23 de novembro contra trabalhadores operários mobilizados. Ao todo, a revolta da vacina deixou 31 mortos
110 feridos, quase 1.000 presos e quase 500 pessoas degradadas para o Acre. Curiosidades. A captura de ratos. O governo da cidade do Rio de Janeiro anunciou que pagaria a população para capturar ratos, uma vez que a grande quantidade dos mesmos na capital facilitava a disseminação de doenças. Porém, algumas pessoas começaram a criar os roedores para obter uma fonte de renda. Diante dessa situação, o pagamento foi suspenso no Rio de Janeiro. R$ 300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. A criação de obras sobre o evento. A popularidade da revolta da vacina fez com que o evento se tornasse tema de uma grande quantidade de livros, novelas e minisséries. A peça O Cientista, produzida por Silvio Barbato, é um desses exemplos. A obra narra a vida de Oswaldo Cruz e apresenta uma cena inteira sobre o episódio da revolta.